Shalom Lekulam. Enquanto as pessoas se divertem, as grandes potências preparam cada vez mais armamentos de destruição em massa. Trabalham incansavelmente em armamentos para destruição da vida humana na face da Terra. Você vê que até o presente momento não se descobriu a cura do câncer. Pessoas importantes, pessoas famosas morrer de câncer. É claro que se houvesse a cura do câncer, essas pessoas não teriam nem morrido. É sabido também que as nossas células se renovam a cada dia e a cada vez que vamos envelhecendo, as células também vão se renovando. Então envelhecemos lentamente. Algumas pessoas que têm algum tipo de doença degenerativa acabam envelhecendo rapidez muito maior, porque as células não se renovam com a velocidade de uma pessoa, com a mesma velocidade de uma pessoa normal. E como se vê até o presente momento, a ciência ela não descobriu como prolongar os anos de vida, fazer com que as pessoas vivam bem mais do que eu no presente momento, e com saúde também, né? Porque não adianta viver sem saúde. E o que nós vemos é grandes potências desenvolvendo cada vez mais armas de destruição em massa, como por exemplo, como nós temos o exemplo das grandes potências, das 3 maiores potências do mundo, Estados Unidos, China e Rússia. Vemos aqui uma nova notícia de uma fonte confiável, onde nós podemos ver a matéria na íntegra, que nos traz informações de que a Rússia está avançando cada vez mais em armamento de destruição em massa, né? Então, o planeta está bem, mas a qualquer momento, quando começarem a apertar os botões, quem sobreviverá às armas nucleares espalhadas pelo mundo? Então vemos aqui a fonte que diz o seguinte: o míssil Burevestnik é um novo míssil, né? O míssil Burevestnik e o aparelho submarino não tripulado Poseidon garantirão a paridade estratégica durante todo o século XXI, afirmou o presidente russo Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, ele ressaltou que a Rússia não ameaça ninguém e está sempre aberta para contatos mutuamente benéficos com outros países. Mas tem se preparado cada vez mais com armas de destruição em massa. Prossegue a fonte: suas características únicas deixam preocupados muitos no mundo, enquanto pela capacidade de inverter o curso da história, essas armas foram chamadas de armas assustadoras do fim. Já está dizendo tudo. O novo míssil de cruzeiro russo de alcance global, como se vê, não é um míssil de curto alcance, nem de médio alcance, é de longo alcance. E quando se fala de um míssil de alcance global, significa que pode atingir qualquer país do mundo. Não importa o ponto estratégico em que se encontra a Rússia, né? Onde se encontra o país russo, de onde for lançado o Burevestnik, ele vai chegar ao alvo, independentemente de onde se encontre no planeta. Então prossegue mais aqui a fonte dizendo o seguinte: o 9M730 Burevestnik, ou o SSC-X9 e Skyfall, na denominação da OTAN,
é um míssil de cruzeiro intercontinental russo com propulsão nuclear. Ele foi criado para contornar sistemas antiaéreos e antimíssil, bem como para portar uma ogiva nuclear a grandes distâncias. Então, é um míssil preparado para atingir alvos em qualquer parte do mundo. Então, não é um míssil qualquer. Ele não apenas alcança o alvo em qualquer parte do mundo, mas é um míssil que transporta a ogiva nuclear e é onde potencializa ainda mais o poder de destruição dessa nova arma russa. Diz mais o seguinte: em 26 de outubro de 2025, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, reportou ao presidente russo Vladimir Putin sobre o teste bem-sucedido do míssil de cruzeiro com alcance ilimitado. Você vê, o alcance é ilimitado. De acordo com as suas palavras, o ensaio ocorreu em 25 de outubro, durante o qual o míssil ultrapassou 14 mil quilômetros em 15 horas. Então, calcula aí o que são 14 mil quilômetros em apenas 15 horas. Vemos aqui mais. A decisão de lançar o desenvolvimento do Burevestnik foi tomada ainda em dezembro de 2001, após os Estados Unidos terem saído do Tratado sobre a Limitação do Sistema de Mísseis Antibalísticos de 1972. Vladimir Putin anunciou os trabalhos sobre o míssil em 2018 durante o discurso à Assembleia da Federação Russa, o parlamento do país. Ele o chamou de invulnerável a sistemas antiaéreos e antimíssil, tanto existentes como futuros. Quer dizer, ele é um míssil imbatível tanto para sistema de defesa do presente como sistema de defesa do futuro. Se, por exemplo, os Estados Unidos desenvolver um sistema antimíssil, ele também é capaz de sobrepujar um sistema antimíssil criado para armas mais sofisticadas do futuro. Além disso, o presidente contou que no final de 2017 já ocorreu um lançamento de teste bem sucedido desse míssil. Então já foi testado, e como já foi testado, é claro que já sabe muito bem que ele funciona. Diz mais o seguinte, a fonte diz mais o seguinte: os recentes testes do míssil ocorreu em 21 de outubro de 2025. Logo depois, o chefe da inteligência da Noruega, vice-almirante Nils Andreas, afirmou que os testes do Burevestnik tiveram lugar no arquipélago de Novaya Zemlya. O presidente russo mandou iniciar a preparação da infraestrutura para a implantação do míssil nas tropas e também propôs definir os modos potenciais de seu uso. Putin observou ainda que há muito trabalho a ser feito, ainda que o míssil seja admitido em serviço de combate. Isso significa que se há muito trabalho ainda a ser feito, ele vai ser ainda melhorado, né? A sua capacidade vai ser mais melhorada ainda, né? Isso significa que se o míssil está bom, ele vai ficar melhor ainda, né? Se o míssil tem uma grande precisão, vai ficar com uma precisão bem maior ainda. Então, eles estão aperfeiçoando cada vez mais as armas. Eles criam armas nucleares e estão, como é que se diz, aperfeiçoando ainda mais a capacidade de destruição dessas armas de destruição em massa. Diz mais o seguinte, a fonte: a particularidade principal dessa arma é o propulsor nuclear. Ao contrário dos mísseis de cruzeiro comuns, movidos a querosene de aviação, combustível sólido ou sintético com autonomia limitada, o motor do Burevestnik funciona com energia nuclear, o que proporciona ao míssil alcance de voo praticamente ilimitado. Quer dizer,
não tem limite de voo, né? É um alcance de voo ilimitado. Então eles não podem medir o alcance do voo do Burevestnik. Segundo, tempo de voo prolongado. É bem mais prolongado do que o tempo de voo dos outros mísseis. E terceiro, possibilidade de alterar a trajetória e atacar de qualquer direção. Quer dizer, se um sistema antimíssil está esperando que o míssil venha do leste, ele pode mudar de rota e vir pelo oeste, ou pelo sul, ou por outro ângulo que eles não esperam, que o sistema antimíssil não está esperando. Quer dizer, se o sistema antimíssil espera o míssil vindo do sul, ele pode surpreender e atacar pelo leste. Então ele dribla os sistemas antimísseis. Então, é claro que a possibilidade de um míssil desse não alcançar o alvo é muito remota. Diz ainda aqui a fonte: o tempo prolongado no ar e a possibilidade de patrulhamento duradouro permitem que o míssil entre na zona de ação do adversário de direção inesperadas. Por exemplo, contornar os sistemas antiaéreos e antimíssil através de direções polares, ou seja, onde a vigilância é mínima. Isso complica a ação de sistema de alerta precoce e a orientação de interceptores, ao combinar a baixa altitude, a trajetória variável e o tempo de voo prolongado. A arma cria um evento de contato difuso com sistemas de vigilância. Então, tecnologias cada vez mais avançadas para arma de destruição ASA, mas o ser humano vive até 80 e poucos anos, se passa dos 100 em cima muitas das vezes de uma cama, morrendo aos poucos e sob o intenso sofrimento. E até o presente momento, o ser humano não conseguiu inverter, ou seja, pelo menos retardar a velhice, que é a pior doença que existe. O ser humano, digamos assim, viver 200, 300 anos, 400 anos, mas só que armas para destruir uma vida humana, ou devastar a humanidade em apenas um estralar de dedo. Você vê aí que estão sendo desenvolvidas realmente às pressas, né? E cada vez mais aperfeiçoadas. Eles fazem uma arma, depois aperfeiçoam essa arma. Então, se a arma gera potente, se torna mais potente ainda. Vemos mais o seguinte, o que diz a fonte aqui. Vale notar que as principais características do míssil são classificadas, porém algumas delas são conhecidas. Tipo de motor popular, ou seja, de propulsão nuclear, tipo de ogiva nuclear, alcance de voo praticamente limitado, velocidade subsônica ou subsônica de 850 a 1.300 km por hora. Perfil de voo de baixa altitude com capacidade de contornar zona de detecção. Segundo estimativas, a altitude de voo é de 25 a 100 metros, né? Então, se vemos aqui, de baixa altitude com capacidade de contornar zona de detecção. Então, se ele vê que vai ser detectado em certa zona, ele pode totalmente mudar de rota, né, e driblar o sistema antimíssil ou sistema de radares. Nós vemos aqui também que ele, segundo as estimativas, a altitude de voo é de 25 a 100 metros. Isso significa que voa muito baixo, né? Então, não está voando muito alto a ponto de ser visto, digamos assim, com facilidade. Voa baixo, e por voar baixo, em baixas altitudes, fica muito mais difícil ser detectado. Então, vemos mais aqui ainda as características técnicas e táticas do míssil Burevestnik. Permitem usá-lo com precisão garantida contra instalações altamente protegidas a qualquer distância, conforme afirmou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov. Putin ressaltou que o míssil Burevestnik demonstrou uma alta precisão de destruição do alvo, atingido por ele com precisão e confiabilidade no momento calculado previamente. Então,
tudo é calculado previamente e o míssil vai exatamente no alvo demarcado, no alvo que está marcado ali para ser destruído. Ainda diz a fonte, somente materiais russos são usados na propulsão do Burevestnik e Poseidon, e alguns deles podem ser usados nos setores civis do Ártico e até no espaço. Ou seja, só material de produção russa é usado nesses mísseis, nessas armas de destruição em massa. Isso significa que eles não querem passar a tecnologia, né, desses mísseis, dessas armas a outros países. Eles querem guardar com ele e esconder com eles para que outras potências não desenvolvam também um míssil igual ou melhor ao Burevestnik. Sua aplicação nos permitirá obter avanços não só no complexo militar e industrial, mas também em numerosos setores civis na realização de um leque de projetos e programas prioritários, inclusive energia nuclear de baixa potência, na criação de unidade de energia para a zona do Ártico e na exploração do espaço distante e próximo. Inclusive o abastecimento com energia de uma nave espacial de transporte para transportar cargas pesadas que nós estamos elaborando e criando agora, bem como para a futura estação lunar, declarou Putin em novembro de 2025. Então, muito recente, né? Muito recente mesmo. Então, o que é que nós esperamos da humanidade? Se ela se prepara cada vez mais para a destruição, né? Então, se a Rússia se prepara, se a Rússia amplia cada vez mais suas armas de destruição em massa, desenvolve cada vez mais armas de destruição em massa, imagine se os Estados Unidos não estão fazendo o mesmo. Se a China não está fazendo como a Rússia e os Estados Unidos, e se outras potências no mundo não estão também desenvolvendo armas nucleares potentes, com mísseis potentes, capazes de transportar a ogiva nuclear a qualquer parte do mundo. Então, o que nós esperamos é que, caso isso aconteça, é claro que quem disparar uma arma nuclear vai fazer com que, consequentemente, cause um efeito dominó, porque, consequentemente, as outras potências vão começar a disparar uma contra as outras, e não haverá nenhum lugar seguro no mundo, porque a água do mar, a água dos oceanos serão contaminadas com radiação, pela radiação, o solo será contaminado, a água potável será contaminada, o ar será contaminado. Então, pelo que se vê, o que vai causar a destruição da humanidade é o próprio ser humano. Então, o ser humano caminha cada vez mais para a destruição, sofisticando armas que já foram desenvolvidas para causar uma grande destruição no mundo, né? Então, não pense você que está seguro, que nossas gerações estão seguras, porque a cada dia que se passa, a tecnologia fica bem mais desenvolvida e cabe a nós, é claro, nos prepararmos para o que pode vir, para o que vai surgir futuramente, porque está aí mais uma arma de destruição em massa desenvolvida para alcançar qualquer país, em qualquer parte do mundo, tá, gente? E é um transportador de ogiva nuclear potente, e onde chegar, a destruição vai ser realmente incalculável. Shalom, Lehitraot.